Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Nesse momento, junto da espiritualidade amiga, junto desses nossos irmãos que estão sempre conosco, nos trazendo conforto, consolo, nos trazendo as energias necessárias para continuarmos essa nossa caminhada. Jesus, o Divino Mestre, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas capacidades. Por isso, Ele nos dá na medida em que nós somos capazes, mas que não dá também para nós nenhum fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Então, nós sabemos que muitos de nós carregam fardos muito pesados, mas eles já adquiriram a fortaleza de espírito para carregá-las, para carregar todas essas dificuldades. E nós vamos agradecendo a Ele a oportunidade de viver e conviver junto dos seus ensinamentos. E o Evangelho de hoje está no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico, e ele é de autoria de Emmanuel, porque como Chico dizia, ele apenas escrevia, ele passava o recado. A autoria dos livros dele não era dele, mas sim daqueles que a ele ditaram. Então esse é de Emmanuel. E a lição se chama Não é de Todos. E Paulo escreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, o seguinte: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento de homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia dela poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a evocam. Precipitados, qual se fosse borboleta irradia.
Esquecem-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Emmanuel nos traz essa lição porque parece que foi ontem que ele escreveu, que ele nos ditou esse livro, ditou a nosso querido Chico, mas ele ditou esse livro há muito tempo atrás, em 1950. Há 73 anos atrás, ele já falava das vestes que nós colocamos. Nós somos de religião Y, X, e por causa disso, muitas vezes, nós adquirimos uma certa postura. E às vezes tomamos essa religião como cartão de visitas aonde formos. Mas o nosso verdadeiro cartão de visitas não é a religião, não é ser cristão, não é ser protestante, não é ser espírita, não é ser católico. O nosso verdadeiro cartão de visitas, quando nos apresentamos em algum lugar, é a nossa conduta, é o nosso modo de ser, é o nosso modo de acreditar. Muitos de nós professamos uma religião, mas simplesmente para dar testemunho que somos de tal religião, mas trazê-la em nossos corações, ter fé naquilo que professamos, tão difícil. E a fé é independente da religião. Acreditar é ter fidelidade. Fidelidade para com aquela religião que professamos. É saber que tudo aquilo que cremos, ele faz com que nós nos melhoremos a cada dia, que nós fazemos o que o Cristo nos ensina, que é não fazer ao outro o que não queremos para nós. É seguir os seus ensinamentos de maneira que aquilo faça parte de nós e não porque a religião nos recomenda. E muitas vezes, nós pegamos essa religião e aparentemente vestimos as vestes dela. Mas quando estamos a sós, quando somos
somente nós e o Cristo, nós não nos reconhecemos mais. Então, a fé, ela é íntima. Ela não está nas religiões. Ela está na nossa conduta. E quando nós falamos que seguimos o Cristo, é ter atitudes do Cristo. E como é difícil, nós sabemos disso. Nenhum de nós é santo, nenhum de nós ainda estamos no patamar de evolução de seguir o Cristo de todas as formas. Mas se nós temos fé, que nós professamos, nós temos que ter fidelidade ao Cristo. E fidelidade ao Cristo é tentar fazer aquilo que Ele recomendou, aquilo que Ele fazia. A fé é muito mais que uma vestimenta, é muito mais que um templo, é muito mais que uma catedral, é muito mais que um centro. A fé é acreditar, é ser fiel naquilo que professamos. E não é de todos, e não é para todos, ainda não. Estamos em evolução, vamos alcançar, porque Ele mesmo disse que nenhuma ovelha se perderia. Nós ainda estamos procurando o nosso bom pastor. Que nós tenhamos isso em nossas mentes. A fé não é de todos, mas quem quiser alcançá-la tem que ter fidelidade para com os ensinamentos do Cristo. Que Jesus esteja conosco. E agradecendo o Senhor Jesus, as suas bênçãos, as suas energias de amor, os seus ensinamentos, esse Evangelho bendito que nos traz para o chão, porque muitas vezes nós queremos ajudar ao nosso próximo, mas ainda não ajudamos a nós mesmos. E o Senhor compreende a nossa pequenez, a nossa dificuldade, e está conosco e estará sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Que assim seja. Graças a Deus.